Bom, olha só, história, o conteúdo de história de vocês, ele começa mais ou menos no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Vocês não devem lembrar disso, porque já tem um tempo que vocês estudaram isso. Na verdade, vocês estudaram isso no 6º ano. Não sei se vocês vão lembrar disso. Daquela linha do tempo dos períodos históricos. Você lembra disso? Então, aqui você tem um ano de 4.000 a.C., que é quando começa a história, até o ano de 476, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Isso aqui é a Idade Antiga, de 476 até 1453 é a Idade Média, de 1453 até 1789 é a Idade Moderna, e de 1789 até os dias atuais é a Idade Contemporânea. O que a gente estuda no primeiro ano? No primeiro ano, a gente começa a estudar esse período aqui, que é o final da Idade Média, que é o que a gente chama, mais ou menos por volta do século X, a gente chama de Baixa Idade Média. A gente começa a estudar isso, estuda a Idade Moderna, e aí a gente vem, a partir da Idade Moderna, a gente vê a expansão marítima, e o descobrimento do Brasil, a conquista do Brasil, e a partir daí o Brasil colônia. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram? Isso é uma coisa muito importante em história. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Depois eu explico por quê. Vocês lembram como é que vocês identificam um século a partir de um ano? Tipo, se eu boto assim, aqui ó, 1789. Vocês sabem que século é esse? Sabe? Pode falar, gente. Se não souber, não tem problema não. Não tem problema nenhum saber. Não, eu vou explicar um macete para vocês. Toda vez que aparecer um ano e que ele não termina com 2 zeros, você corta aqui e soma mais um. Então, 1789 faz parte do século XVIII. Isso é um macete. Século XVIII. Então, seguindo essa lógica, 1453 faz parte de que século? 15. Boa, garoto. Aqui é século XV. 476 faz parte de que século? 5. Isso, 5. Mais um, 5. Século V. E 4.000 a.C., aí aqui tem a novidade. Toda vez que o século terminar com 2 zeros, você risca os 2 últimos e não soma nada. Então, aqui o século vai ser o século 40 a.C. Tá? 40 a.C. Bom, por que isso é importante? Eu não tenho nada melhor para fazer? Não, não é por isso não. É porque muitas vezes, quando você vai fazer uma prova de história, você vai fazer, sei lá, você vai fazer agora é Enem, né? Antes era o vestibular. Você vai fazer o Enem, a questão, ela diz assim, o ápice do período de café no Brasil foi na segunda metade do século XIX. Aí você, como assim? Que ano é esse? Eu não sei. Se você não sabe esse macete aqui, você vai ficar boiando, não vai ter ideia do período. Então, só para responder essa questão, o século XIX, ele começa em 1801, porque 1800 ainda é século XVIII, que é 0 e 0, e termina em 1900, 00. A segunda metade é aqui, a partir dos anos 1850. Então, já sei que essa questão está se referindo ao período entre 1850 e 1900. Professor, mas por que eu vou precisar saber disso? Cara, se você sabe, não é para você decorar o ano, mas se você sabe, se você conhece um período histórico e sabe as características dele, só do cara falar que aconteceu na Idade Antiga, você já vai lembrar, na Idade Antiga, aquele período Roma,
Grécia, escravidão por guerra, escravidão por dívida. Você já sabe mais ou menos do que ele está falando. Tipo, se eu falo para você assim, vamos dar uma volta em Ipanema, você já imagina mais ou menos o que você vai encontrar. Porque você conhece o local e as características do local. Se eu falo para vocês assim, vamos dar uma volta em Madureira, você também já sabe o que você vai encontrar, porque você já conhece mais ou menos as características do local. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente divide a história por períodos. A gente agrupa características em comum no mesmo espaço de tempo. Isso aqui é uma convenção, é uma criação didática para ajudar vocês a entenderem melhor. Então eu já sei que a Idade Antiga tem algumas características, eu sei, Idade Média, falou em Idade Média, a primeira coisa que vem na minha cabeça é feudalismo. Lembra do senhor feudal, do feudo? Vocês estudaram isso já antigamente. Primeira coisa que vem na minha cabeça, feudalismo. O poder que a igreja tinha nesse momento. Idade Moderna é o período dos reis, é o período do absolutismo. Aqui a coroa do rei. E a Idade Contemporânea são os dias atuais, os dias de hoje. Tem a ver com... Os dias de hoje tem muito a ver com isso aqui. Dinheiro, poder, dinheiro, capital. Então assim, quando você sabe isso, quando você entende as características de um período, você não precisa nem saber tudo sobre aquele período. Só de saber que aquilo aconteceu naquela época, você meio que já... aquela época foi a época dos reis. Então isso tem alguma coisa a ver com isso. Está dando para entender? Quer dizer, você consegue agrupar características no mesmo período. Então, a gente começou a estudar, as atividades que eu coloquei na plataforma, elas dizem respeito à Baixa Idade Média, que é um período onde você tem um momento de crise do sistema feudal, uma crise do feudalismo, e o renascimento comercial, o renascimento do comércio, o renascimento comercial e urbano. Aí você vai dizer assim, crise do feudalismo, beleza, mas como é que eu vou saber o que é a crise do feudalismo se eu não sei o que é o feudalismo? O feudalismo é o período anterior da Idade Média. Depois do fim da Idade Antiga aqui, com as invasões bárbaras, a Europa ficou completamente fragmentada. Os reinos meio que deram uma desaparecida. Eles continuaram, mas de forma muito fragmentada. O rei ele existia, mas ele não tinha poder de fato. Quem tinha poder eram os senhores feudais, em grandes territórios. Os feudos, daí o nome feudalismo, eram grandes territórios, tipo quase que um estado, quase que um reino particular daquele senhor, que se chamava de senhor feudal. Esse senhor feudal tinha uma série de servos e camponeses que trabalhavam para ele. Então, a Idade Média ela é um período fundamentalmente rural, onde as pessoas vivem no campo. Você praticamente não tem, você tem algumas cidades, mas praticamente você não tem comércio, moeda, atividades dinâmicas de cidade. Eu estou sendo bem sucinto porque isso aqui é a matéria anterior, tá? Estou tentando voltar aqui. Aqui começa um processo de crise a partir mais ou menos do século X, século XI, de crise do feudalismo, por conta exatamente do renascimento comercial. Após uma série de eventos históricos que agora a gente, ia se deter muito para falar, você tem o reaparecimento das cidades e, por conta do reaparecimento das cidades, o reaparecimento do comércio. Com o reaparecimento das cidades e o reaparecimento do comércio, surge um novo grupo social, que é a burguesia, que são os comerciantes, que vão começar a questionar o poder dos senhores feudais. A Idade Média ela é uma sociedade que não é uma sociedade de classe, ela é uma sociedade chamada de sociedade estamental. O que é isso? São estamentos. Estamentos são classes sociais muito rígidas, ou seja, se tu nasceu pobre, tu vai morrer pobre, não tem como você passar de uma classe para outra. Então, na Idade Média, a divisão social, vamos dizer, é mais ou menos assim: você tem o clero e a nobreza,
que não trabalham, que vivem. Né? O clero é a igreja, tá? A igreja católica. E a nobreza, os nobres, são os senhores feudais, e enfim, os cavaleiros, etc, etc. E aqui você tem os servos que trabalham para a nobreza e para a igreja, e os camponeses. A ideia vigente aqui, nesse período, a ideia principal nesse período era a vida depois da morte. Durante a Idade Média, você tinha uma visão de mundo que a gente chama de teocêntrica, de teocentrismo. Teo é Deus, centrismo é centro, ou seja, Deus como centro de tudo. Então, a Igreja Católica, ela difundia uma ideia de mundo, uma visão de mundo que dizia assim: Gabriel, meu filho, você nasceu servo, você vai trabalhar a vida inteira feito um camelo para um senhor feudal, né, que não vai fazer nada, vai viver gordo, comendo, graças ao seu trabalho, mas fique feliz, porque isso é uma vontade divina, né, e você está comprando, entre aspas, assim, o seu lugar no céu. A vida aqui na terra, ela vai ser dura, mas ela não importa. O que importa é que quando morrer, você já vai direto para o céu. Beleza? Com isso, você tinha classes sociais muito rígidas, ou seja, a possibilidade desse cara aqui passar para cá era quase nula. Quando surge a burguesia, eles vão dizer assim: opa, peraí, como assim? Né? Boa noite. 1006. Quando surge a burguesia, eles vão dizer assim: opa, peraí, como assim? Né? Não tem lugar pra gente? Como assim a gente não pode crescer? Como assim a gente não pode se desenvolver? Então, vê se está dando para vocês entenderem uma coisa. Eu tenho aqui uma estrutura antiga, né? E eu tenho aqui um grupo social novo. Esse grupo social novo tem que entrar aqui de algum jeito. Só que para isso ele vai precisar redefinir essa relação aqui. Aqui o critério de poder, o critério de riqueza, o critério de grandeza é o critério de nascimento. Então, se você nasceu numa família nobre, se você se tornou um religioso, né, um bispo, enfim, um padre, você faz parte de uma casta, de um grupo privilegiado. Se você nasceu camponês, servo, você vai para o céu depois, né? Mas tu vai se matar de trabalhar na terra, né? Até porque a vida da terra não importa. Então, tá dando para entender como isso aqui não mexe, né? Fica fixo, né? Você tem grupos muito rígidos. O critério que define o poder é o nascimento. Quando você nasce, a tua vida já está resolvida. A riqueza, o poder, ele não vem do dinheiro, ele vem da terra. Então, se eu sou um grande proprietário de terra, né? Eu sou um senhor feudal, vocês trabalham na minha terra, vocês são servos. Claro que eu não sou bobo no exemplo, você sempre tem mais poder, né? Eu sou o senhor, né? Então eu sou o senhor, vocês são os meus servos. O que eu vou fazer? Eu vou permitir que vocês vivam na minha propriedade, eu vou permitir que vocês tenham alimentação, vocês produzam sua alimentação, em troca vocês vão trabalhar para mim, eu vou dar proteção para vocês, em troca vocês vão trabalhar para mim, tá? Mas assim, vocês não têm escolha, porque como você não tem muitas cidades, não tem muitos comércios, se você fugir, se você sair do meu feudo, tu vai acabar onde? No outro feudo. No entanto, com o renascimento do comércio, com o renascimento da cidade, surge uma alternativa que é o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento da atividade comercial. As feiras vão ganhar muita audiência, muito público, né? Feira, eu não estou me referindo a feira livre, não, é a feira de comércio da cidade, né? Tipo aquelas as feirinhas, né? Produtos que chegavam do Oriente, enfim, as chamadas especiarias, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Tecidos, enfim, esses produtos. E aí você, aos poucos, vai surgindo um novo grupo, que é a burguesia, que está operando numa lógica completamente diferente dessa aqui. A lógica da burguesia qual é? Dinheiro, money, l'argent, né? Então aqui a ideia
A ideia dos burgueses é, não, vamos enriquecer, né? Vamos buscar dinheiro. Só que isso não dá poder nesse mundo. Dinheiro não traz poder nesse mundo. Esse mundo opera numa lógica diferente da nossa. É difícil a gente entender isso, porque a gente vive num mundo onde o dinheiro é igual ao poder. Quem tem muito dinheiro tem muito poder, não é assim? Mas nesse mundo aqui não era. Então, é a partir desse momento que você tem uma tensão, você tem uma fricção aqui entre esse grupo e esses grupos aqui, e você começa um processo lento, gradual de transformações. Esse processo lento e gradual vai durar mais ou menos daqui até aqui, até a Revolução Francesa, até o século XVIII, vai passar por toda a Idade Moderna, né? Primeiro, a burguesia vai favorecer os interesses do rei para que ele unifique o Estado, né? Unificando o Estado, ele unificava o sistema de peso, o sistema de medidas, as moedas, porque cada senhor feudal tinha uma moeda, né? Isso dificultava. Já imaginou, você está numa feira que está próxima de um feudo, você tem que ter um tipo de moeda, você vai para outra feira comercializar, você tem que ter outro tipo de moeda, é complicado, né? Então é muito mais fácil você ter uma moeda única. Então, num primeiro momento, esses burgueses vão auxiliar esses reis a assumir o controle do Estado, e mais à frente a própria burguesia vai tomar o controle do Estado, a partir tanto da Revolução Industrial, quanto da Revolução Americana, quanto da Revolução Francesa, que vão marcar o início do mundo que a gente conhece hoje, né? Um mundo baseado na lógica do poder que vem da riqueza. Beleza? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Não?